Os últimos dias de outubro foram marcados pelo ruído entre o Planalto e o Ministério da Fazenda sobre a meta fiscal para o ano que vem. Na semana passada, o presidente Lula disse considerar muito difícil zerar o déficit primário das contas públicas em 2024. O problema é que esse é um ponto central para a equipe econômica, que já vinha recebendo algumas notícias preocupantes. Entre elas, a queda na arrecadação federal, mesmo com o país crescendo mais do que o esperado. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue confiante no cumprimento da meta. Vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Pela proposta da Fazenda, haveria uma margem de flutuação na meta de zerar o déficit de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Já o mercado aposta em déficit de 0,8% do PIB. Ontem, Lula, Haddad e líderes da base do governo no Congresso se reuniram para tratar, entre outros temas, de medidas destinadas a aumentar a arrecadação. O Ao Ponto dessa quarta-feira analisa a proposta do governo de zerar o déficit primário em 2024 e quais são as maiores pontas soltas no debate sobre o tema no governo federal. Quem explica esses números e as questões por trás deles é o repórter especial Álvaro Gribel, da sucursal do Globo em Brasília. Ele também fala sobre as opções que Fernando Haddad tem para elevar a arrecadação nos próximos meses. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O primeiro Ao Ponto de novembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Álvaro Gribel, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ao Ponto. A gente está no meio de uma discussão sobre essa meta de déficit zero ano que vem. Na semana passada, o presidente Lula sinalizou que essa meta talvez não seja cumprida. De que forma isso deve ser feito na prática? Isso precisa passar pelo Congresso? Sim, tem que passar pelo Congresso. O governo, na verdade, ele já enviou uma proposta de orçamento que está agora no Congresso. Então, e essa proposta vai ser analisada pela comissão mista orçamentária, né? Então, existe até um ponto interessante, que é o seguinte, se o governo quiser mudar agora a meta, ele manda uma mensagem modificativa, e aí ele simplesmente vai e altera. Se essa comissão analisar o orçamento que foi enviado pelo governo e aprovar, aí para o governo mudar a meta, ele tem que mandar um outro projeto de lei para fazer essa alteração. Então isso é importante porque, do ponto de vista do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, para ele é interessante, que ele não quer alterar a meta, é empurrar essa discussão para frente, porque se dá tempo dessa comissão instalar e aprovar, fica mais difícil para o governo mudar a meta. Então o que a gente está vendo mais ou menos nesses dias agora vai ser o Haddad tentando ganhar tempo para que essa comissão se instale, aprove e aí fique mais difícil para o governo fazer a alteração. Já do ponto de vista da Casa Civil, que é quem está querendo, né, mudar mais a meta, eles já podem querer que faça logo uma mensagem modificativa. Então a gente vai ver nesses próximos dias uma certa queda de braço em relação a isso. Álvaro, um possível déficit de 0,25% ou até de 0,5% representa a possibilidade de gastar quantos bilhões a mais em 2024? Dá mais ou menos uns 50 bilhões. Pode fazer aquela regra de 3 básica aí de que 0,1% do PIB, mais ou menos 10 bilhões de reais. É um pouquinho a mais, mas para facilitar aqui para os nossos ouvintes, a gente pode fazer essa correlação direta aí. Meio ponto do PIB, 50 bi, 1 ponto do PIB, 100 bilhões. Então o governo está falando aí entre 0,25 e 0,50, você está aumentando, saindo de um déficit zero para algo entre 25 bilhões e 50 bi negativos. Lembrando que também tem uma banda aí que permite, né, você passar um pouquinho mais, piorar um pouquinho mais em relação ao centro da meta, né?
Desde 2019, o governo Bolsonaro já fez 5 grandes mexidas no teto de gastos, que é a principal regra fiscal em vigor hoje no país. Mexidas essas que tiveram o amplo apoio do Congresso Nacional. É importante a gente frisar porque todas elas passaram por meio de propostas de emenda à Constituição, aquelas chamadas PECs, que precisam do apoio de 3/5 de senadores e deputados em 2 turnos de votação. Antes da gente avançar um pouquinho, vamos contextualizar a linha do tempo das contas públicas. O teto de gastos ele foi implodido no governo Bolsonaro e nesse ano os gastos voltaram a subir por causa da PEC da transição. Qual a expectativa de déficit para 2023? O mercado financeiro, eu estava até olhando esses dados antes da gente começar a falar, o mercado ele projeta um déficit de 110 bilhões esse ano, pegando, né, o setor público consolidado, e um déficit de 84 bilhões no ano que vem. Então você vê que tem um pedaço que o Lula estava mais ou menos certo, né? Que o raciocínio do Lula foi o seguinte: se o mercado está prevendo 84 bi de déficit no ano que vem, por que eu vou ficar aqui prevendo o déficit zero e tendo que fazer cortes e contingenciamentos? Então acho que o pensamento do Lula é um pouco esse, né? Já que o mercado está prevendo déficit, vamos piorar um pouquinho também, que não vai ter problema. O problema é que vai ter problema se fizer essa alteração da meta. Quando o arcabouço fiscal foi aprovado lá atrás, os especialistas já diziam que seria difícil cumprir as metas, sobretudo de elevação da arrecadação. É esse o problema que a gente está vendo agora? Teve uma erosão da arrecadação aí nos últimos meses e isso acendeu o sinal de alerta no governo? Exatamente. Eu também estava olhando esses números, que a gente está fazendo uma reportagem sobre a arrecadação. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: 2021 e principalmente 2022 foram anos de arrecadação muito forte. 2 motivos explicam esse aumento de arrecadação. Primeiro, teve uma explosão de preços de commodity, e o Brasil é um grande produtor de commodity, seja metálica, seja energia, né, petróleo, gás, minério de ferro, soja. Esses preços subiram muito no mundo inteiro porque você teve a volta da pandemia, como se todas as economias meio que reabriram ao mesmo tempo, você teve uma explosão de demanda, todo mundo querendo consumir, e esses preços foram lá para cima. E isso ajudou muito na arrecadação, tanto que no ano passado o governo teve superávit primário, mas foi um superávit fora da curva, por conta dessa melhora da arrecadação. E quando a inflação também sobe, o ano passado foi um ano de inflação um pouco mais alta, as receitas do governo também aumentam, porque os preços dos produtos ficam mais altos e a incidência do imposto se dá sobre um produto mais caro, né, mais elevado. Então, o grande problema do arcabouço é que você pegou essa base que já estava muito elevada em função de um momento atípico, né, principalmente dos preços das commodities, e você ainda precisa elevar ainda mais o ano que vem para poder chegar na meta. E aí o que está acontecendo? Os preços das commodities estão caindo, a arrecadação consequentemente está caindo, também tem outros fatores, como a economia mais fraca, porque os juros estavam muito elevados, ainda continuam elevados, tem outros fatores além da queda das commodities, mas as commodities é um dos mais importantes, e o governo está tendo que elevar uma base que já era inflada por uma questão atípica. Então é por isso que vários economistas desde o início, quando bateram o olho no arcabouço fiscal, falaram: olha, isso aqui não vai parar em pé, e o mercado nem chegou a prever o déficit zero em momento algum, ele continua sempre prevendo algo entre 0,5, agora está em 0,8, então por isso é que sempre foi uma projeção de déficit em 2024. Agora a gente vai entrar naquela fase da chamada corneta, usando um termo de futebol. Se já sabia que a meta era difícil de bater, por que esse debate que a gente está tendo agora, a gente está gravando no dia 31 de outubro, às 4h17 da tarde exatamente, por que esse debate não aconteceu antes? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que pode ter relação com essa coisa do envio do orçamento que vai ser votado. Talvez tenha batido um pouco de uma preocupação na Casa Civil, porque o PAC está dentro da Casa Civil, e aí talvez o ministro Rui Costa tenha já... O ano está virando, ele vai ter que começar, vai ser cobrado por fazer o PAC andar, e a gente sabe que quando você tem que cortar o gasto, que é o mais fácil de ser cortado, embora não seja o ideal, mas acaba sendo um investimento, né? Então talvez esse senso de urgência tenha se intensificado agora no final do ano por causa disso. Como é que está se dando esse debate dentro do governo, Álvaro? Tem uma ala preocupada com possíveis limitações do gasto público em ano eleitoral, né? Quais são os ministros que defendem esse espaço fiscal maior?
Eu acho que o ministro Haddad ele está até um pouco isolado dentro do governo, né? Porque o PT, de uma forma geral, ele tem essa visão mais ideológica de que precisa gastar mais. E o Haddad até brinca-se muito que o Haddad seria o petista mais tucano dos petistas, né? Então acho que difícil é ver quem que pensa como o Haddad. Talvez a Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas eles estão mais contidos agora, né? Quem é mais próximo do presidente Lula, acho que tem essa visão de que o gasto, aumento de gasto não é um problema. E você tem essa questão do PAC, que vai, acho que, começar a bater, e tem um outro ponto também que é interessante, que eu estava conversando com o economista Gabriel de Barros, agora há pouco, ele me falou, olha, Álvaro, o presidente Lula está no meio de uma negociação com o Congresso, ele agora está meio que formando a base dele, destravando as negociações, e ele pode estar com medo de ter que cortar também nas emendas parlamentares. Então, isso pode estar o raciocínio do Lula pode se passar também por essa negociação política, né? Se eu vou manter a meta, eu vou ter que fazer contingenciamento, eu posso minar minha relação com o Congresso, que eu demorei muito para construir, e lembrando, voltando que o mercado já está prevendo déficit. Então, a cabeça do Lula, acho que o raciocínio dele ele passa por outros caminhos bem diferentes do que o mercado financeiro defende. E dentro do governo, quem defende o contingenciamento, qual é o número que eles consideram razoável para 2024? Isso vai depender muito do andar do ano, né, de como que a arrecadação vai acontecer ao longo dos meses. Existe uma data, já que é março de 2024, que é quando o governo envia o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas. Ali, ele vai ter que botar no papel quanto que ele está prevendo de arrecadação, quanto que ele está prevendo de gasto. Se essa conta não chegar na meta, que seria 0, ou na banda da meta, ele é obrigado a fazer o contingenciamento. Do contrário, os técnicos do próprio governo podem ter que responder na justiça como na pessoa física. Então, isso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, isso daí ele tem que ser de fato feito. E aí o número vai depender disso, de como que vai estar a arrecadação nesses meses, para você tentar saber o quanto que você vai ter que contingenciar. Pelo arcabouço fiscal, existe um limite de contingenciamento que para o ano que vem está em torno de 53 bilhões, que seria mais ou menos 25% da despesa discricionária prevista. Então, em tese, o máximo que o governo pode contingenciar é 53 bilhões, que é bastante dinheiro e pode realmente bater no PAC, e aí por isso talvez a preocupação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica. Eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. O ministro Fernando Haddad chegou a dizer que poderia antecipar medidas para elevar a arrecadação. Que medidas seriam essas? O que ele tem na manga? Olha, as principais mesmo são as que ele está mais anunciando agora, que é essa do ICMS, né, que renderia em torno de 35 bilhões, que é a tal da subvenção do ICMS, que é você só permitir que o subsídio dado pelos governos às empresas seja para investimento, quer dizer, se for para investimento, sai da base de cálculo do governo federal. Se for para gasto de custeio, aí o governo federal pode cobrar imposto sobre aquele montante de dinheiro que foi subsidiado. A outra dos fundos exclusivos, que passou pela Câmara e ainda vai ter que passar pelo Senado. Tem também juros sobre capital próprio, que é um projeto que ainda não começou a tramitar ainda. Então, o Haddad está falando de projetos mais para frente, mas, na verdade, ele ainda está muito concentrado no dever de casa que ele tem que fazer agora, porque tem projetos grandes aqui dessa primeira fase que ainda não estão totalmente garantidos para o ano que vem realmente começar a entrar dinheiro no governo federal. Teve uma reunião do Lula com Haddad, líderes do governo, no Planalto, nessa terça-feira. Tinha expectativa de que esse tema viesse à pauta, mas pelo que disseram,
pelo menos publicamente, não foi discutido, né? Não, pelo menos publicamente não, mas a conversa que eu tive aqui com alguns integrantes da Fazenda é de que realmente o Haddad ele é uma certa ilha aí no governo, existe esse desejo de realmente mudar a meta. O que se comenta nos bastidores é que o ministro vai realmente brigar para manter o número em 0 no ano que vem, mas ele sabe que existe um limite, né? O presidente Lula quem foi eleito, o Haddad vai brigar até chegar uma hora em que ele considerar que a decisão foi tomada pelo Lula, e aí ele vai realmente ter que abrir mão caso isso de fato aconteça. Esse é o sentimento, assim, de momento, conversando com integrantes aqui do Ministério da Fazenda, mas o ministro, em tese, vai continuar brigando pela meta que está no arcabouço. Agora, Álvaro, o texto da LDO já devia estar até aprovado, né? Mas isso não aconteceu. Ainda é possível incluir essa modificação da meta? Existe um prazo para análise da LDO? Dá tempo, teria que enviar aquela mensagem modificativa que eu falei no início, porque aí é mais fácil para o governo fazer a alteração da meta. Se deixar a comissão ser instalada e ser aprovada, aí o governo tem que mandar um projeto de lei para fazer essa alteração. Em tese, o governo sempre pode mudar, né? A questão mais é uma questão de trâmite, se é um pouco mais fácil ou um pouco mais demorado, envolvendo negociação política. Mas, em tese, a qualquer momento do ano, você pode alterar a meta, isso já aconteceu outras vezes também. Você falou rapidamente no começo do episódio, mas a gente está falando de negociações no Congresso, que a gente sabe como às vezes elas são longas, demoradas, difíceis e cobram um preço alto. Qual o clima por lá diante dessa, digamos, incerteza em relação à meta do déficit ano que vem? Tem gente temendo contingenciamento de emendas? O Congresso ele fica numa posição complicada, né? Porque você tem de um lado o governo enviando projetos para aumentar a arrecadação. E aí arrecadação, você às vezes está comprando uma briga com setores, com empresas, né, que às vezes deputados e senadores são suscetíveis a esse tipo de pressão. E aí, ao mesmo tempo que eles estão sendo obrigados a votar aumento de arrecadação, você tem o presidente falando que não vai cumprir a meta, que dificilmente vai cumprir a meta, e sugerindo até uma mudança. Isso até o próprio relator da LDO, o deputado Danilo Forte, ele está falando isso, falou, olha, essa postura do Lula torna mais difícil você aprovar essas medidas de arrecadação. Então o Congresso ele fica meio que nesse... E aí, o que eu faço? Uma ala do governo me pede para aumentar a arrecadação e do outro o presidente fala que pode mudar. Então acho que falta um pouco de sintonia fina no governo federal, até para conseguir conduzir melhor a negociação com deputados e senadores. E a gente vai ficar de olho nesse cabo de guerra dentro do governo e entre o governo, o Congresso, enfim, Brasília inteira. Álvaro Gribel, muito obrigado pelas suas informações, seus bastidores e volte sempre ao ponto. Obrigada, Álvaro. Um abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carol. Contem sempre aí. Um abraço aos ouvintes do Jornal Globo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.